Olá pessoal, então hoje vamos falar um pouco sobre protothreads e, e demonstrar um pouquinho também como que a gente consegue criar uma aplicação embarcada baseada nessa abordagem, né? Então, como a gente já comentou na aula teórica, protothreads é uma forma de implementar uma espécie de thread baseada na ideia da continuação local e com macros que implementam o switch case, né? É uma solução criada pelo Adam Dunkels, e depois expandida por outras pessoas com outras funcionalidades, né? E não foi o Adam Dunkels que criou a continuação local, mas ele transformou a continuação local em uma espécie de programação concorrente, né? Que são as protothreads. O site do Adam Dunkels, onde vocês podem fazer o download das protothreads ou do código-fonte da protothread, né? E aqui é possível ver que ele comenta, né, que o overhead, né, a sobrecarga é muito pequena, que é altamente portável, porque a protothread é basicamente código-fonte em C, pode ser usada em conjunto ou não com o sistema operacional, e provê bloqueios, né, ou esperas, sem que eu precise ter um sistema multithread baseado em troca de contexto, né, ou troca de pilhas, né? Certo? Como exemplo de aplicação, ele dá aqui no site sistemas em que há limitação de memória, né? Pilhas de protocolos que são dirigidos a eventos, né, que são comandados por eventos, pequenos sistemas embarcados, redes de sensores e aplicações portáveis em C, né? Então, protothread é um sistema operacional? Não é um sistema operacional. É uma forma de escrever código concorrente de uma maneira um pouco mais estruturada, né? Então, um exemplo, pessoal, de uso de protothreads, agora durante a pandemia do Covid-19, nós estamos desenvolvendo um respirador e é uma equipe de vários professores e, em geral, eles não se sentiram confortáveis porque não trabalham diariamente com RTOS, né? Então, quando a gente foi desenvolver o respirador, tinha comunicação, tinha controle, algumas coisas, eu propus que tivesse algum tipo de concorrência. Como o pessoal não gostou da ideia do RTOS a princípio, então eu propus escrever o código em protothreads. Então eu consegui separar a parte do controle, da comunicação, dos alarmes em protothreads diferentes. E hoje o respirador já está operacional e baseado nessa tecnologia, né? Então ele comunica com um computador que é IHM por USB, né? Tem o controle e sensoriamentos, AD para sensores de pressão, entre outras coisas, né? E tudo isso foi implementado em protothread. Então vocês podem ver que é algo bem interessante, porque também não é tão difícil de ser implementado. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de uso de protothread. Então eu utilizei um kit da Texas, né, o Tiva Connected, que eu propus para vocês, e fiz um exemplo aqui de uns pisca-LEDs e uma comunicação serial usando protothreads, né? Então, como que começa esse exemplo, né? Então, a gente tem o código principal, e no código principal eu defino o clock de operação do meu processador Tiva como sendo o máximo, o limite, que eu estou usando um cristal de 25, e eu uso um PLL para multiplicar esse clock para começar a trabalhar com 120 MHz, né? Então, partindo do pressuposto que eu estou trabalhando em 120 MHz, eu configuro aqui um timer do ARM, como a gente viu nas aulas de ARM. Eu tenho
um timer interno nos processadores ARM e eu estou configurando esse timer aqui para 1 milissegundo, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer ou criar para usar a protothread, a gente tem que criar a estrutura da protothread, né? Então eu vou criar 4 protothreads. Então eu criei as estruturas PT1, PT2, PT3 e PT serial do tipo PT. Notem, pessoal, que o tipo PT, basicamente, ele tem essa informação aqui, LC, que é a informação da continuação local. Depois vocês vão entender um pouco. Ah, mas e por que tem uma estrutura se é só um valor? Porque a ideia da protothread, ela pode ser ampliada, né? Então, se forem adicionadas novas funcionalidades, elas vão talvez depender de variáveis que vão ficar nessa estrutura da protothread. Né? Então, vamos voltar ao main do código aqui de novo. Né? Então, tendo a estrutura da protothread, a primeira coisa que eu preciso fazer é iniciar a protothread. Então, eu vou usar essa macro chamada PT-init, né? E a PT-init nada mais é do que ela faz o uso do Local Continuation Init, que é a biblioteca que está sendo utilizada, né? E basicamente ele passa esse valor aí da continuação local para 0. É isso que está sendo feito ali, né? Então ele está inicializando aquela variável lá que está dentro da estrutura da protothread, certo? Então o PT schedule, pessoal, que eu estou usando aqui, na verdade só chama a função que implementa a protothread. Então se eu entrar nesse PT schedule, na verdade ele só está retornando a resposta de um teste que é feito com a própria protothread, né? Então o PT schedule ou não, ele não é obrigatório. Eu poderia ter esse código aqui e simplesmente remover esse PT schedule e chamar a função, né? Certo? Então, uma protothread não deixa de ser uma função. E é uma função que tem como argumento uma estrutura ou um ponteiro da estrutura PT, né? Então, por isso que eu passo o endereço aqui de PT1 para a protothread 1, endereço de PT2 para a protothread 2 e assim por diante, né? Então, eu vou entrar numa protothread só para vocês terem uma ideia. Então, essa aqui é uma protothread, né? A protothread 1 do meu exemplo. Notem que, embora seja uma função, ficou uma função meio estranha, né? Na verdade, o que faz essa macro ptthread aqui? Ela simplesmente pega o nome da função que vocês passaram e declara um char aquele nome, né? Então isso aqui vai se substituir ali. Então, esse ptthread, protothread 1, seria a mesma coisa que fazer isso aqui. Char, retorna char, protothread e tira esse parênteses aqui no final. Pronto, declarei uma função desse tipo. Exatamente isso a declaração de uma protothread, né? Então é uma função que retorna char e que tem como parâmetro um struct pt ponteiro, certo? Que é a estrutura que contém a informação da continuação local da protothread. Então, toda protothread começa com pt begin e termina com pt end. Então, para quem não se lembra da nossa aula teórica, o pt begin, ele, na verdade, começa um switch. Então, se eu entrar nesse macro, o que é o pt begin? Ele define uma variável chamada pt yield flag, que tem relação com a desistência da protothread, e usa uma macro chamada lc resume, né? Então, essa é a macro da continuação local, né? Se eu entrar em lc resume, o que vocês vão ver aqui? Isso é um switch, ó. Switch S, que é o parâmetro que eu passei aqui, case 0, né? Então, o que esse pt begin vai fazer aqui? Ele vai abrir um switch de quem? De pt, né? É pt que está sendo passado aqui, ó. E aqui no caso ptlc, então aquela variável de continuação local, e é ela que entra no switch. Então esse S aqui é aquele LC dentro da estrutura do PT. Então caso 0, que é a condição inicial lá do init, né, é o primeiro case do nosso switch.
Então, aqui dentro, eu já estou dentro do case 0. Né? Então, eu usei esse void aqui, pessoal, só para descartar o uso dessa variável que eu não estou usando aqui nesse caso. Né? Então, essa variável foi declarada? Ela foi declarada por PTBegin. Mas como eu não estou usando ela, eu uso esse void para evitar o warning de que eu não estou usando essa variável. Né? Então, o que eu fiz no início dessa protothread? Eu configurei um LED, eu configurei um pino de saída. Né? E depois eu entro no laço infinito de uma protothread, como se fosse uma tarefa, como se fosse uma thread, como se fosse um laço infinito de um programa tradicional, um sistema embarcado tradicional. Né? Então, notem que esse laço infinito aqui, agora, em vez de ter um, eu vou ter vários laços infinitos, cada um relativo a uma protothread. Só que eu tenho um ponto de saída do laço infinito. E o que é o PT-end? O PT-end, né, nada mais é do que o final do laço da continuação local, né? Que na verdade o que é? É um fecha-chave. E de quem que ele está fechando chave? Do switch que foi aberto lá no PTBegin. Né? Ele passa a yield para 0. Então, se chegar ali, o yield passa a ser 0. Né? Daí tem uma quebra aqui, tem um PT-init. O PT-init vai inicializar aquela variável da continuação local para 0 também. Né? E vai retornar um PT-end aqui, ó. Vai retornar 3 de que a protothread terminou. Então, o que o PT-end faz? Ele fecha o switch case, zera as variáveis e retorna aquele char aqui da função dizendo que a protothread terminou. Tá? Então, é isso que faz o PT-end. Então, toda a protothread fica dentro de um PTBegin e um PT-end, porque esse é o switch case. Certo, agora eu estou no laço. Né? Então, o que um laço vai ter que fazer? Ele vai ter que executar alguma coisa, fazer algum teste, se ele tem que continuar ou não, e desistir. Né? Então, a ideia da protothread é ser um sistema operacional cooperativo. E no sistema operacional cooperativo, eu tenho desistência por parte das tarefas, desistência explícita. Então, há várias formas de fazer essa desistência. Mas a mais comum na protothread é a PT wait until. Né? Então, eu vou esperar nessa protothread até que alguma coisa aconteça. Né? Então, o que eu estou fazendo nessa tarefa? É um pisca-LED. Então, eu ligo o LED e aqui eu fico trocando o estado. Ora o LED está ligado, ora o LED está apagado. Só que para fazer um pisca-LED eu preciso de temporização também. Né? Então eu preciso definir com que frequência esse LED vai piscar. Então para isso eu estou usando uma bibliotecazinha bem simples de temporização que é comum de se utilizar em conjunto com a protothread. Né? Então eu defino que o pino está setado, né? Que ele está em 1, o pino do LED. Eu seto um timer para 200 e espero ele expirar. É isso que está sendo feito aqui. Né? Então, para entender essa biblioteca de timer, vamos nela aqui. Ó. Ela conta com 3 funções. Né? Qual é a primeira função? A primeira função ela devolve tempo atual do sistema. Né? Então, eu tenho uma interrupção de tempo que está incrementando uma variável a cada 1 milissegundo. Quando eu chamo essa função aqui, ele retorna esse contador aqui. Então, eu vou saber aqui quantos milissegundos passaram. O timer set, ele recebe 2 parâmetros. Quem é o timer, que é uma estrutura de timer, e o intervalo de tempo que eu quero esperar. Então, o que ele faz aqui? Ele diz que o intervalo de espera vai ser o tempo que eu quero esperar, né? E o t-start, né? Ele vai ser o tempo atual. Tá? Então,
eu tenho aqui o tempo atual, quando foi feito o set, e aqui é o tempo que eu quero esperar. Né? Então, como é que eu vou fazer o teste de se expirou ou não esse tempo? Eu faço um testezinho bem simples. Eu pego o tempo atual no teste, no teste de se expirou ou não, e subtraio do tempo de início. Se o tempo atual do sistema menos o tempo de início que foi pego quando eu fiz o set for maior ou igual que o intervalo de tempo, significa que passou esse tempo. Então o timer expirou e isso aqui vai retornar 1. Caso contrário, isso aqui retorna 0. Então notem que isso aqui é um código bem interessante, que ele está retornando o resultado de praticamente um teste. Retornando clock time menos t-start maior ou igual que t-intervalo. Né? Então isso aqui é um teste. E geralmente os testes eles retornam 0 ou 1, ou é verdade ou não é. Né? Então isso aqui vai retornar 0 se não expirou, vai retornar 1 se expirou. Então essa é a biblioteca de teste. Voltando a ProtoThread, o que eu vou ter aqui? Então eu seto o pino, eu defino que o meu tempo é 200 milissegundos e espero. Né? Então o que é essa espera? E aqui a grande jogada da continuação local. Primeiro, notem que esse PT, o wait until, ele está dentro de um do while. Né? E daí, que coisa estranha, né? Por que um PT wait until está dentro de um do while 0? Do while 0 não faz nada. Né? Esse código aqui não serve para nada. Mas ele tem um objetivo aqui. Tá? Notem que eu tenho essas barras invertidas. Por que as barras invertidas? Porque isso aqui é uma macro. Se é uma macro multilinhas, eu preciso ter as barras invertidas. O do while tem um propósito. Imaginem um código que seja assim. Se condição, sei lá, maior que 0, faça alguma coisa. Se não, outra coisa. Imaginem que esse seja o código. Notem que eu não usei as chaves aqui no meu if. Né? Como eu não usei chave no if, esse código aqui ele tem que ser uma única linha. Como isso aqui é uma macro multilinhas, se eu colocasse aqui um PT wait until, o que ia acontecer? Ele ia executar somente a primeira linha nesse if aqui, senão ele ia fazer outra coisa, porque o if é de uma linha. Ele estaria fora daquele if. Né? Então, quando eu faço um do while 0, eu transformo esse macro multilinha em algo que pode ser uma linha aqui. Certo? Então, esse é o objetivo do while 0. É que se eu chamar esse macro, ele vai ser representado como uma linha e não como múltiplas linhas, como é o código original. Né? Certo, vamos tirar isso aqui. Voltamos ao código original. Então, o que essa função faz no final das contas? Esquecemos agora o do while 0, que a gente viu que não serve para nada, mas também serve para isso aqui ser uma linha só. Então, eu vou fazer um set da minha variável continuação local. O que isso aqui faz, pessoal? Então, ele define essa variável s, que é a variável de continuação local, como line. O que isso aqui vai fazer no C, pessoal? Ele vai pegar a linha do código em que eu chamei essa função e vai atribuir essa variável aqui. Então, qual é a linha de código que está essa função? Linha 84. Então, se eu colocar o mouse aqui ó, em cima da macro, notem que LC é igual a 84. Né? Que é a linha onde está esse código aqui. Certo? Então, aqui eu defino LC igual à linha onde eu estou, 84. Além disso, o LC aqui,
ele tem um case do line também. Então, o que eu faço? Eu defino a variável continuação local como o valor da linha e crio um case para esse número. Certo? É isso que está sendo feito aqui. Dentro desse case, eu tenho um if diferente de condição e um return. Então, tem um if e se a condição não for verdadeira, tem um return. Dizendo, retorna o quê? PT waiting, que a thread, a protothread está esperando. Então, o que esse código aqui vai fazer? Ele vai entrar, vai definir LC como 84, vai criar um case e vai testar a condição. Se a condição não for verdadeira, eu vou sair. Aqui é um ponto de desistência do código. Okay? Então, a todo momento, eu vou ficar entrando e saindo aqui desse PT wait until, até que o timer seja expirado. Então, notem que eu defini o tempo por 200. Quando for o tempo atual já tiver passado 200 milissegundos, então isso aqui vai retornar 1. Quando isso aqui retornar 1, a condição não vai ser mais o contrário da condição, então ele vai deixar de retornar e eu vou pular esse if. Quando eu pular esse if, o código continua. Daí eu vou zerar aqui, vou passar para 0 o pino do LED e vou ligar um outro timer de 200 mil. E esse código fica em laço fazendo isso aqui. Eles apagam o LED, espera 200 milissegundos, liga o LED, espera 200 milissegundos, apaga o LED, espera 200 milissegundos e refaz o laço. Certo? Agora vamos pensar isso lá no main. Por que ProtoThreads é um sistema cooperativo? É um sistema cooperativo porque eu fico chamando as protothreads em sequência. Eu vou chamar a protothread 1, vou chamar a protothread 2, a 3, a serial e continuo. Protothread 1, 2, 3 e serial para o resto da vida. Então, para que isso aqui funcione, todas elas têm que ter pontos de desistência. Então, a protothread 1 tem 2 PT wait until, então tem pontos de desistência. Essas outras protothreads também são pisca-LEDs e a protothread serial também tem pontos de desistência. Por exemplo, um semáforo aqui, são os pontos de desistência da protothread serial. Okay? O que são, no final das contas, essas protothreads? São 4 funções que estão sendo executadas a todo momento. Só que na hora que eu volto para essa função, que eu executo ela de novo, o que eu vou acontecer? Eu vou executar ela de novo, eu vou entrar no PT begin, que no final das contas é um switch case. Só que agora o PTLC ele mudou. Por exemplo, quando eu executei esse PT wait until, o PTLC foi para 84. Como ele foi para 84, quando eu fizer esse switch aqui do PT begin, eu vou vir para o case 84. Até que o código evolui, ele passa dos 200 milissegundos. Troca o estado do LED, seta um novo timer e vem para outro PT wait until, que está na linha 88. Então eu tenho um case 88. Quando eu ficar desistindo do código aqui, quando eu volto a executar essa função, eu faço o case e agora o case que vai cair é o 88. E eu fico preso aqui até passar 200 milissegundos. Então, a ideia para funcionar a protothread é que todas as tarefas fazem alguma coisa curta, rápida e desiste do processador. Faz alguma coisa curta e rápida e desiste do processador e assim por diante. Então, é assim que vai funcionar a protothread. Por exemplo, naquela ideia do respirador, o respirador tem comunicação USB. Então, a comunicação USB, ela recebe um pacote de dados a cada de tempo em tempo. Então, chegou o pacote de dados, provavelmente a condição da protothread vai ser verdadeira e eu processo esse dado. Quando eu termino de processar o dado, se eu entrar na função da protothread da USB, ele não vai ter o que fazer e desiste do processador. E quando tiver, ele processa rapidamente e desiste do processador também.
Ah, eu tenho o controle tem ação em 20 Hz. Então, a cada 20 Hz, um timer vai converter alguma coisa no AD e vai dizer, ó, tem que processar o controle. Então, ele fica esperando, tá pronto o controle? Tá pronto? Tá pronto? Não tá. Quando estiver pronto, ele processa o controle e desiste do processador, né? E essas protothreads ficam fazendo isso em laço para o resto da vida, né? Então, no final das contas, esse código, ele é um código de várias funções que implementam switch cases que, no final das contas, são máquinas de estado, né? Então, o que eu vou ter aí são máquinas de estado concorrentes, né? Ah, mas eu aprendi a programar máquinas de estado, né? Sim, mas só que você não está programando máquinas de estado. Você está programando como se essas funções fossem threads. Só que a thread é implementada com base numa máquina de estados, né? Então, essa que é a ideia da protothread, né? Então, só me dei um instantinho aqui que eu tinha esquecido de pegar o kit. Eu fui ali buscar o kit, por isso que o som ficou meio um pouco longe em um momento, né? Ok. Vou gravar aqui esse código. Lembrem-se que eu mexi no main em algum momento, né? Então, vamos lá. Ok, né? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é a interrupção de tempo aqui. Eu vou botar um break, né? Então, eu executo, a cada 1 milissegundo eu estou caindo aqui, né? Então, eu tenho uma interrupção de tempo funcionando, ok? Então, vamos entrar aqui, ó. Certo? Primeira vez que eu vou executar a protothread 1. O que vai acontecer? Eu vou entrar aqui, vou definir aquela variável LC como 0, vou colocar a condição do pino, eu vou passar o pino para 1 aqui, vou definir o tempo para 200 e aqui eu vou ter uma desistência. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai testar se o tempo expirou. Para isso, ele precisou pegar o tempo atual. E essa condição vai ser falsa. Então, eu vou embora. Aqui é o final da protothread. Agora, eu vou executar a protothread 2. Mesma coisa. Defini um outro pino, a condição dele, o tempo e fui para o teste. O teste é falso. Então, eu vou sair da função. Mesma coisa para a protothread 3. Ela tem um wait until aqui de um contador. Então, o contador já é, não é 1000. Então, ele vai embora. Eu vou pular aqui a serial. Certo, protothread 1. Vou entrar nela de novo. Olhem só que interessante. Entrei nela de novo. Quando eu chegar aqui, o que está acontecendo? Quem iniciou o LC para 0 foi o PT init, não foi o PT begin. Então, quanto que vale o LC agora? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. O LC agora vale 84, né? Então, como tem um switch case aqui, esse aqui é o case 0, mas o PT wait until é o case 84. Quando eu executo essa linha, eu vou vir parar aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, vim para cá. Então, eu entrei na função, mas ao invés de executar toda a função de novo, eu vim parar dentro do laço. Eu faço o teste para ver se expirou o tempo. Não expirou, eu vou embora. Mesma coisa na protothread 2, né? Eu entro nela de novo. Daí eu vou para o switch case. Pum, vim parar dentro do laço de novo. Eu não executo isso aqui de novo. Eu continuo localmente aqui, né? Protothread 3, mesma coisa. Pum, veio para o wait until, né? Não passou ainda, vai embora. E eu fico fazendo isso para o resto da vida, né? Isso aqui, pessoal, dá uma ideia de concorrência, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O teste da protothread 1 acontece o teste da protothread 2, da protothread 3, e isso está ocorrendo a todo momento, né? Então, nessa hora, todas essas coisas que estão isoladas por uma protothread, elas não estão no mesmo laço a princípio, estão executando, entre aspas,
concorrentemente, né? Então, se eu executar esse código, eu acho que não tem 3 LEDs no meu kit, né? Mas eu posso abrir a câmera aqui de novo, e aí vocês estão vendo que os LEDs estão piscando na frequência de 200 milissegundos e 500 milissegundos. Tá vendo que um está piscando mais rápido ali, né? E tem outro está piscando mais lento, que são as duas protothreads, né? Então esse código está sendo controlado concorrentemente nesse laço aqui, né? Desculpa. Então, eu posso ter protothreads bem complexas, né? O Adam Dunkels, por exemplo, implementa uma pilha de protocolos TCP/IP usando o protothread, né? Que é uma comunicação bem complexa. Como eu posso ter implementações bem simples baseadas em protothread, né? Notem que, por enquanto, a gente tem uma concorrência que tem só um ponto de desistência, né? Que é uma desistência, por exemplo, por tempo. Mas essa desistência poderia ser por outros motivos. Por exemplo, chegou um dado na serial, não chegou, então desisto do processador. Chegou um dado na USB, não chegou, então desisto do processador, né? E os pontos de desistência são esses pontos de espera, né? Então toda vez que tem um teste, para saber se alguma coisa aconteceu, eu desisto do processador também e entrego o processador para outra protothread, né? Mas notem que eu não tenho mais recursos desse sistema operacional. Eu estou basicamente usando uma desistência e também estou usando um timer. E o timer, ele, no final das contas, ele também funciona com base num teste, né? Passou o tempo que eu queria? Não passou, então eu desisto, né? Então, essa é a base da protothread, né? Eu acho que já deu para ter uma ideia já da aula teórica, mas ficou um pouquinho mais claro como é que ela funciona. E no próximo vídeo eu vou mostrar como é que eu implementei aqui a protothread de porta serial, né? Que está transmitido um dado pela serial, certo? Até mais, pessoal.